Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jonas W. Duarte e neste momento, juntos, vamos nos aprofundar na Palavra de Deus e nos preparar para a eternidade. Vamos para o 14º round, mas antes, vamos louvar. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e sem rumo eu estiver, toma os pedaços do meu ser. Levante suas mãos e vamos orar. Pai querido, toma-nos em tuas mãos neste momento. Perdoa os nossos pecados. Nos unge e nos batiza com teu Santo Espírito. Nos capacita, nos enche da tua graça e nos prepara para a eternidade. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Então, vamos começar a mensagem de hoje com um verso do livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3 e versículo 16. O alongar da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Então, traduzindo, a vida eterna está na sua mão direita e na esquerda a riqueza. Entendemos melhor o verso de Provérbios 13:16 quando lemos Provérbios 10 e 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito da vida eterna, mas o do insensato para o da esquerda das riquezas. Também Eclesiastes 7 e versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro protege, mas o dinheiro não compra a vida eterna. O dinheiro não nos dá a vida eterna. Então, meus amigos, é por isso que Davi, ele diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Porque se eu inclinar meu coração à cobiça, à vaidade, o Senhor não ouvirá a minha oração. Disse também Davi: não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas ou coisas maravilhosas demais para mim, disse o salmista Davi. Tudo que Deus deu a ele foi mediante a graça e generosidade de Deus. Não porque ele buscou vaidades, prosperidades materiais e coisas vãs deste mundo. Meu amigo, hoje o inimigo quer nos dar poder, nos
encher da glória desse mundo, para que nós ficamos envolvidos, distraídos, preocupados demais com coisas materiais, e a palavra de Deus seja sufocada no nosso coração. A maior ruína do homem, desde o início da humanidade e desde o céu, o maior fracasso de Satanás foi a busca, a cobiça, a ganância incessante pelo poder. No céu, Satanás não queria mais obedecer, adorar. Ele queria ser obedecido e adorado. Ele não queria estar abaixo da hierarquia, mas acima da hierarquia. E o resultado foi fracasso absoluto. Nesse mundo, Satanás tentou também levar Jesus ao fracasso. Nas 3 tentações do deserto, ele também ofereceu o poder e a glória desse mundo para Jesus. Mas Jesus, em comunhão com Deus, venceu a tentação. E, meu amigo, Jesus, graças a Deus, venceu. Mas se ele não tivesse vencido essa tentação, ele teria caído como Eva. E ele teria desgraçado não somente a vida dele, mas a vida de toda a humanidade que ele veio para salvar. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Jesus não perdeu o foco. Meus amigos, o poder costuma cegar, costuma ensoberbecer, envaidecer. Quando Moisés foi tirar os filhos de Israel do Egito e se apresenta a Faraó e pede para Faraó que deixe os filhos de Israel irem, serem libertos. Êxodo capítulo 5, versículo 2. A resposta de Faraó: quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó não reconheceu o Deus de José, que interpretando o sonho do faraó antecessor a ele, salvou o povo do Egito da morte, da fome que aniquilaria aquela raça. Então, se Faraó estava ali, ele devia ser grato ao Deus de José. Mas aqui ele diz: quem é esse Deus? Eu não conheço. E passou a maltratar mais ainda o povo de Israel, os descendentes de José e de Jacó. Outro soberbo foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando acendeu a fornalha de fogo para destruir, para aniquilar os hebreus que não iriam adorar a estátua. Aqui no capítulo 3 de Daniel, versículo 15, no restante do versículo, Nabucodonosor diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, Deus mostrou para ele
quem era o Deus vivo, quem era o verdadeiro Deus. E não somente salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fogueira, como também transformou a sua sabedoria em loucura. O capítulo 4 fala somente da loucura de Nabucodonosor. E fez a sua glória rastejar no pó. Lançou a sua glória por terra. Tirou ele do trono da sua majestade, do meio da glória dos homens, para se rastejar no meio dos animais e comer capim. E ser molhado com a chuva e o orvalho dos céus por 7 anos. Então, meus amigos, Eclesiastes capítulo 4, 13 diz que é melhor o jovem pobre, sábio, do que o rei, ancião rico, mas insensato, que não atende o conselho. Em Lucas 12, 20, conta a história de um homem rico que encheu o seu depósito de tudo de mais precioso e disse: come, bebe e arregala-te minha alma por muitos anos. E a resposta de Deus foi: louco, essa noite te pedirei a tua alma. Porque aquele homem buscava satisfazer os desejos egoístas da carne, mas não preocupava em agradar a Deus. E mais uma vez, um homem rico aqui é considerado louco. Então, louco Faraó, louco Nabucodonosor, louco esse rei citado aqui em Eclesiastes, e louco citado esse homem aqui em Lucas 12 e 20. Então, sabedoria para alcançar riquezas e coisas materiais nem sempre significa sabedoria divina. Nem sempre significa prudência, sensatez. E ser próspero, materialmente falando, não significa bênçãos espiritualmente falando. Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse, certa vez diz: estou rica, abastada, de nada tenho falta. E a resposta de Deus foi: nem sabe que tu és uma miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Hoje, a igreja adventista pode dizer a mesma coisa. A igreja da qual faço parte pode dizer: eu tenho as melhores faculdades, pastores que têm 4, 7 faculdades, tenho colégios, tenho hospitais, tenho casa publicadora, tenho rede de rádio, tenho rede de loja super bom, tenho até spa, tenho TV. Será que me falta alguma coisa? Mas onde está a sã doutrina? Onde está a pureza da verdade? A justiça, que representa finos trajes. Então, a Laodiceia do passado e a Laodiceia do presente, o Senhor repreende e diz: compra colírio para você enxergar, porque você está cega. Compra ouro apurado, que representa a justiça de Deus. E compra vestiduras brancas,
porque tu estás nua. Significa as vestes de justiça de Cristo. Então, meu irmão, para não ensoberbecer, para não envaidecer, Agur, no livro de Provérbios, no capítulo aqui no capítulo 30 e versículo 9. A partir do verso 8 ele fala: afasta de mim, Senhor, a mentira, a falsidade. Não me dê pobreza para me não roubar, e nem me dê riqueza para que eu venha a ensoberbecer e dizer: quem é o Senhor? Como disse Faraó e como disse Nabucodonosor. Meus amigos, disse o apóstolo Paulo que quando eu estou fraco, então é que sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Deus. É preciso que eu morra para que Cristo me ressuscite dos mortos, para uma nova vida. Porque se eu disse, estou em pedaços, estou fragilizado, estou humilhado, diz a Bíblia que o Senhor exalta os humilhados. E a história dos nossos heróis do passado, primeiro, eles foram humilhados, para depois serem exaltados. Mas se eu vivo na glória, se eu vivo na soberba, dizendo que não preciso de nada, o que o Senhor irá fazer por mim? Se eu tenho tudo, se eu não preciso de nada, e se eu vivo na soberba? Então, meus irmãos, os humilhados, exaltados. Meus amigos, Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Eliseu, quando Elias falou, pede o que tu quiser, ele pediu a porção dobrada do Espírito de Deus. E os discípulos, lá em Jerusalém, em oração, antes de receber o Espírito Santo, eles não estavam pedindo coisas materiais, mas eles estavam pedindo unicamente o poder do alto. Não para se vangloriar, se exaltar, mas para exaltar o nome do Senhor. É tanto que as pessoas que viviam na comunidade cristã, na igreja primitiva, elas cumpriram a ordem de Jesus. Elas não acumularam riquezas, cumpriram a ordem de João Batista, dividiram com os pobres e fez o que Zaqueu fez, dividiu com os pobres. E ali Pedro diz, não temos ouro nem prata, o que temos é o poder de Deus, e curava os enfermos. Paulo, que mais adiante aderiu ao cristianismo, ele diz, considerei tudo dessa vida como esterco. O que eu busco, a glória que eu busco, é maior do que as glórias perecíveis terrenas. Então, meu irmão, não é à toa que por 3 vezes
Em Mateus, Marcos e Lucas é contada a história do jovem rico. E em Mateus aqui no capítulo 6 e verso 19 a 21. São 3 versos em que fala para acumularmos tesouro no céu, e não aonde os ladrões roubam e o ferrugem consome. E são 3 versos. Cada verso desse tem a palavra tesouro. E quando Jesus fala com o jovem rico para abrir mão das riquezas, das coisas materiais que ele tinha, e investir nos pobres, Jesus fala: tu vai ter um tesouro no céu. O tesouro que aparece aqui, aparece lá na narrativa daquela história. Tu terás um tesouro no céu. Existem coisas mais especial e mais sublime do que ter um tesouro no céu? Meus amigos, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3. Das 9 bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança vai para os humildes de espírito. Os humildes de espírito estão no topo das bem-aventuranças. E quem são os humildes de espírito? Aqui em Lucas 6 e verso 20 diz que os humildes de espírito são os pobres. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, os pobres estão no topo. E no verso 24 diz: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação, já tendes a vossa glória nesse mundo. E mais uma vez, em Tiago 1, versículo 9. Tiago, mais uma vez, fala primeiramente do pobre. O irmão de condição humilde, está falando da condição, não de uma virtude, da condição humilde, glorie na sua dignidade. Verso 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O rico passará. As riquezas são insignificantes. E aqui começa Tiago no capítulo 1 falando do pobre e do rico. E no verso 5 fala sobre os ricos novamente. Fala: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Atentai agora, ricos, verso 1 do capítulo 5. Chorai, lamentando por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e a vossa ferrugem comidas de traça, e a vossa roupagem comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E aqui fala também, no verso 3, que serão devoradas com fogo. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem,
e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor, como o clamor do povo de Israel escravizado no Egito, dos filhos de Deus hoje injustiçados. Esse clamor penetra até aos céus, ao ouvido de Deus. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, vivido nos prazeres, engordado o vosso coração em dias de matança, condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Interessante que no capítulo 2 também, Tiago, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, fala: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E fala no verso 6: vós outros menospreza os pobres. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então, meus irmãos, muitas riquezas é obtida por meio de fraude. Quase todos os ricos obtêm as riquezas por meio de fraude. Meu amigo, Jesus disse para não acumularmos tesouro nessa terra. Muitos adventistas falam que ser rico não é pecado. Da liderança dos pastores fala isso. Pode até não ser pecado, mas é um risco muito grande para aqueles que querem entrar no céu, porque de qualquer maneira quem está rico está desobedecendo a ordem de Jesus que falou para não acumular. E de João Batista, que diz: divide, quem tem duas capas, divide com seu irmão. Se de duas em duas coisas que você vai adquirindo, você vai dividindo, você vai acumular? Não, porque você está dividindo. Você está distribuindo seus bens como Zaqueu. Então, meus irmãos, Mateus, Lucas, Timóteo termina ali o capítulo 6 de 1 Timóteo, termina com uma advertência para os ricos. Tiago começa e termina com uma advertência para os ricos. E João, 1 João, alerta: não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. Porque por causa da concupiscência, que é a cobiça, por causa da soberba, que traz aqueles que cobiçam as riquezas terrenas. E termina dizendo, em 1 João, termina dizendo, João 2, do 15 a 17, diz: o mundo passa, como passou Faraó, Nabucodonosor passou, o Império Egípcio passou, o Império Babilônico passou, o Império de Herodes, e vai passar também
o papado, o Império Romano. Todas as glórias e majestades desse mundo irão passar. Mas João termina dizendo que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João 2:17. Eu quero mostrar para você como a glória deste mundo está passando. Algum tempo atrás, em 2013, o homem mais rico do Brasil, Eike Batista, dono da EBX, surgiu uns rumores de que ele estava endividado e as ações dele despencou de 30 bilhões, não sei aqui se é em reais ou em dólares, creio que é em reais, que ele tinha de 30 bilhões em apenas um ano, caiu para menos de 3 bilhões. Ele perdeu 27 bilhões em apenas um ano. E agora vem as lojas americanas em 2003, que, se não me engano, pediu até recuperação judicial e perdeu também 9 bilhões. Em 2015, vários tanques de petróleo na Baixada Santista pegou fogo. E aqueles tanques de petróleo levou 9 dias queimando. 9 dias. Imagina quanto de petróleo fora destruído, o prejuízo financeiro e o prejuízo para o clima, poluindo o meio ambiente. E o prejuízo para a saúde das pessoas naquele lugar. Também, em 2013, aqui está no dia 27/1, a Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, pegou fogo e, fora o prejuízo material, financeiro para os empresários, foram perdas ali 242 pessoas. 242 pessoas foi embora. E o fogo nos tanques de combustível na Baixada Santista foi em 2015, logo depois. E 21/2/2015 também, o Museu de São Paulo pegou fogo. Um dos museus mais famosos da América Latina. Queimou 90% das relíquias. Em seguida, um outro estado bastante imponente no Brasil, no Rio de Janeiro, ali divisa com São Paulo, o museu também pega fogo e destrói 80% das relíquias do museu. Então, meus amigos, as riquezas do mundo e a glória do mundo está passando, está chegando ao fim. O que vai acontecer logo depois desses incêndios? Também no Rio de Janeiro aconteceu um incêndio no Ninho do Urubu e matou 10 jovens.
10 jovens morreram no ninho do urubu. Recentemente, houve um incêndio na Califórnia, em 2020, que destruiu mais de 400 propriedades. E recentemente, agora em 2023, outro no Havaí, que matou mais de 115 pessoas. Fora o incêndio do Canadá. Meus amigos, Deus é poderoso. E com Deus ninguém se brinca. Você vê montes derretendo por causa de furacões. Montes derretendo em lavas. E você vê raios caindo do céu e incendiando vários lugares. As pessoas buscam explicações para dizer de onde vêm esses incêndios. Em prédios, em empresas, em lugares festivos. Mas alguns incêndios podem até ser comum. E outros, em florestas, por exemplo, pode ser até sobrenatural. E ninguém sabe. Então, meus amigos, a verdade é que a glória deste mundo está passando. Em Apocalipse, capítulo 18 e versículo 19, a partir do verso 8. Por isso, em um dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é Deus que julgou. Aqui está falando da queda de Babilônia. No verso 9, verso 9 do capítulo 18. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando vira a fumaceira do seu incêndio. Então os reis da terra vão se lamentar quando verem a fumaceira do incêndio da grande Babilônia. E eu digo para você com autoridade, Babilônia já começou a cair. E aqui, do verso 9 do capítulo 18 até o verso 20, fala ai, ai, pelo menos 6 vezes. E fala que em uma só hora veio a ruína de Babilônia. Fala em uma só hora, pelo menos 2 vezes. Então, meus amigos, Deus, Ele irá também provar o seu povo. Deus irá provar os seus filhos. Enquanto o mundo está vendo suas riquezas desaparecer tão de repente, o povo de Deus também não entrará no céu rico. O povo de Deus nos últimos dias é um povo que irá viver pela fé. E viver pela fé não é viver pelo que você vê, pelo que você apalpa. Mas fé é você ver o invisível. Você crê no invisível. Esperança é esperar aquilo que não está no presente. Porque como eu espero algo que eu já tenho no presente? Então, meus amigos, viver pela fé é viver como Jacó, que serviu Labão por 14 anos, mesmo com esposa e filhos, sem receber salário. Quem sustentou Jacó durante os 14 anos que ele serviu Labão, com esposa e filhos, e sem salário? O povo de Israel, 40 anos no deserto.
sem poder comprar e nem vender, porque muitas das vezes não tinha comércios perto. Eles viajavam dias sem ver ninguém. Quem sustentou Israel durante os 40 anos? Davi, por 10 anos, fugindo de Saul, e não estava sozinho, estava com 400 homens. Quem sustentou Davi durante aqueles 10 anos? Com 400 homens. Sem trabalho, sem salário, sem poder comprar e nem vender. Elias. Quem sustentou Elias durante os 3 anos e meio que ele estava lá na caverna, no deserto, nos montes? Quem sustentou Elias? Sem poder comprar e nem vender. O povo de Deus também nos últimos dias, conforme Apocalipse 13, 18, o povo que não adorar a besta será submetido à prova, será levado ao deserto para depender totalmente de Deus, sem poder comprar e nem vender. O povo de Deus, nos últimos dias, irá precisar da fé de Jacó, de Davi e de Elias, dos nossos heróis que venceram no passado. Antes de Deus exaltar, primeiramente, Deus humilha. Labão humilhou Jacó. Faraó humilhou o povo de Israel. Saul humilhou Davi. E antes de Deus glorificar Jó, Deus humilhou Jó e levou Jó ao deserto. Jó perdeu toda a riqueza. Perdeu filhos. Perdeu saúde. Perdeu o apoio da esposa. E no final da história, Deus honrou Jó sobremaneira, de forma extraordinária. E a história de Jó se repete no Novo Testamento, na vida de Lázaro. Lázaro não tinha nada e passou a ter tudo, e para o reino de Deus ser consolado. E o rico que tinha tudo passou a ter nada e foi para o tormento. Assim é o povo de Deus dos últimos dias. Será levado ao deserto das provações. Irá abrir mão de tudo. Irá se desfazer, se esvaziar de tudo que é material, para que seja manifesta a glória de Deus, para depender única e exclusivamente de Deus. Porque quando eu estou fraco, sobre mim repousa o poder de Deus. Então, meu amigo, a porta continua estreita e ela vai estreitando cada vez mais. A porta não passou por reformas. E Jesus não obriga ninguém. Ele disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Você quer abrir mão de tudo nesse mundo para depender unicamente e exclusivamente de Deus? Você quer passar pela prova do deserto, como passou Josué e Caleb, saiu vitorioso? Davi, Elias? Você quer triunfar pela graça, pelo poder e pelo sangue de Jesus? Então, levante suas mãos.
coloque o seu coração e a sua vida no altar de Jesus neste momento. E eu quero orar por você. Grandioso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, muitos estão buscando a glória terrena, mas os fiéis, os sábios, estão buscando a glória divina. Disse o Provérbios que as riquezas de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Diz o livro de Eclesiastes, o que aproveita para o homem de todo o trabalho que ele se afadiga debaixo do sol? E tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é passageiro, tudo o que o homem faz é para causar inveja no seu próximo, é para competir com o próximo. Tudo é passageiro, tudo é vaidade, nada se aproveita deste mundo. Mas Salomão disse que a justiça livra da morte. E que a sabedoria, ela nos traz a vida eterna. E o temor do Senhor é a fonte da vida. Por isso, Senhor, nos ajude a abraçar essa sabedoria divina, abraçar a justiça e abraçar o temor do Senhor. Que nós, nos últimos dias, possamos buscar, meu Pai, de Ti, as virtudes divinas, a glória do céu e não a glória dos homens, para que venhamos triunfar e sair das provações mais do que vencedores. Me abençoe e me abençoe também essas almas que nesse momento oram comigo, para que eles possam ter os olhos abertos, para que eles possam ver que o poder de Deus e a fé em Deus é a nossa força, é a nossa glória e a nossa vitória. Nos abençoe e nos ajude a confiar unicamente no Senhor. Dá-nos a tua paz, dá-nos tua graça, dá-nos o teu poder e o teu perdão. Em Cristo Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Glória, glória, glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Fique na graça, fique na paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Abraço.